Dizem que Vicente sempre se dá mal porque coisas bizarras acontecem quando vai ao banheiro. Vou ao banheiro! Ninguém se mexa, isso é um assalto! Vou mijar! Só não ouse morrer, Mia. No entanto, falando sério, todos têm certeza de que o prejudicou foi a falta de vontade de ficar sozinho com um livro em um espaço apertado, e não o descuido com armas, negligência, falta de profissionalismo e relaxamento. Primeiro, ele acidentalmente explode o rosto da Marvina. Deus desceu! Droga, atirei na Marvina. E depois, ele simplesmente vai ao banheiro, deixando a arma bem à vista. E no final, ele vai direto para o seio de Abraão. Parece piada, mas é injusto, pois hoje vou mostrar que, neste episódio final e trágico, Vincent provavelmente não teve culpa. Não é esse desajeitado que dizem. E o erro fatal não foi dele. Já que estamos falando de banheiros, vamos passar rapidamente por esses infames episódios envolvendo banheiros, porque ao contrário da piada comum de que Vega vive no banheiro, há apenas 3 cenas assim no filme. Seguindo a ordem cronológica, o primeiro ato no banheiro ocorre na lanchonete, onde Jules e Vincent tomam café e discutem a purificação espiritual. Vou vagar pela terra. Quer dizer que decidiu virar um mendigo? Vou continuar sendo Jules. Então, vamos apenas imaginar. E se Vincent não tivesse ido ao banheiro naquele momento e tivesse ficado na mesa quando o assalto começou? O mais provável é que Vincent pegue a arma e inicie um tiroteio. Ele e Jules atiram melhor que esses ladrões, então provavelmente bastam alguns disparos e 2 corpos. Normalmente vocês dois estariam mortos como frangos de padaria. Embora, por outro lado, este é o Tarantino, se algo pode sair do planejado, com certeza vai sair. É fácil imaginar Vincent atirando por engano, uma bala atingindo um cliente acidentalmente, ou Jules sendo baleado pelo parceiro impulsivo ao tentar resolver a situação. Ainda há chance de um desfecho pacífico se Jules milagrosamente convencer Vincent a não se envolver, mas acho improvável. Jules, se você der 1.500 pra esse idiota, eu atiro nele por princípio. Por isso, o paradoxo é que a ida de Vincent ao banheiro, nesse momento, é a única razão pela qual tudo saiu conforme o plano e terminou de forma pacífica. Se ele tivesse ficado, talvez morresse ali. O segundo episódio no banheiro ocorre na casa de Mia Wallace. Vincent, como um cavalheiro, oferece seu casaco à dama, provavelmente para que ela não sinta frio na noite gelada, e seguindo a tradição, vai ao banheiro novamente. Vou ali dar uma mijada. É justamente nesse momento que Mia encontra um pacotinho com uma substância no bolso. Confunde com outra substância. Vocês sabem como isso termina. 3. Mas ao que me parece, não há muita culpa do Vincent aqui. Desde quando o bolso de outra pessoa é um espaço de acesso público? Ele não colocou isso na mesa de centro com uma plaquinha de autoatendimento. Ele só foi ao banheiro. Será que alguém pode ser responsabilizado pelas ações de outro adulto, que por curiosidade enfia a mão no bolso de outra pessoa e consome o que está lá dentro? E se for veneno de rato? Isso não é negligência, é apenas um típico acidente. Um entre muitos que abundam em Pulp Fiction. E agora chegamos ao terceiro, o mais triste e, na minha opinião, o mais injusto episódio envolvendo o banheiro. Aquele que custou a vida de Vincent. Por descuido, a namorada de Butch esquece o relógio de seu pai. Eu peguei. Tem certeza? Não. Como já sabemos, há toda uma saga familiar por trás deste relógio. Aqui está ele. Ele foi escondido nos lugares mais improváveis, sobreviveu à guerra. Por isso, esse relógio é tão valioso para Butch que ele arrisca a vida para recuperá-lo, mesmo sabendo que está sendo procurado. Eu volto antes que você diga torta de mirtilo, torta de mirtilo. Butch volta para casa, entra na cozinha, vê uma arma na mesa e ouve um barulho vindo do banheiro. Porta, tiro e o fim para Vincent. A princípio, parece que tudo é óbvio. Vincent, como sempre, foi negligente, deixou a arma na mesa, foi ao banheiro com um livro
e assinou sua própria sentença. Mas e se eu disser que tudo foi um pouco diferente, que não foi um erro dele, e sim mais um acaso? Vamos analisar cuidadosamente o que aconteceu logo após a morte de Vincent. Tenho certeza de que há algo interessante ali. Butch limpa a arma, sai de casa, entra no carro, dirige até o cruzamento mais próximo com o semáforo e encontra lá Marcellus Wallace. Porra! O que aconteceu depois, você já sabe, mas no que eu gostaria de chamar sua atenção. Tudo isso é mostrado para nós praticamente em tempo real, com cortes mínimos. Na verdade, isso é importante, e logo vou explicar por quê. Então, ele encontra Marcellus Wallace. Segundo uma teoria famosa, isso não seria coincidência. O fato de ele estar literalmente ao lado da casa de Butch supostamente indica que ele estava com Vincent Vega naquele dia na casa de Butch. Jules aparentemente já havia deixado o crime, e Wallace resolveu acompanhar Vincent. A favor dessa versão está o fato de que Wallace está segurando 2 copos. Sempre tratei essa teoria com desdém, porque além da proximidade com a casa e dos 2 copos, não havia outras provas. E eu nunca entendi por que o chefe decidiu ir junto com seu subordinado para vigiar a casa. Por isso, nunca levei essa teoria a sério até encontrar provas dela. Vamos começar com uma pequena observação. Acho que vocês sabem que muitos filmes cult acabam ganhando com o tempo as chamadas edições de colecionador. São lançamentos especiais, geralmente em disco versátil, digital ou Blu-ray, que vêm em embalagens luxuosas e incluem não só o próprio filme, mas também todos os tipos de bônus. Entrevistas, cenas deletadas, comentários do diretor, artbooks, cartões postais, tudo para agradar fãs e tornar a sessão um ritual cinematográfico. Claro que Pulp Fiction não foi exceção. Em 2002 foi lançada uma edição oficial de colecionador com 2 discos pela Miramax, que incluía não apenas o filme clássico em excelente qualidade, mas também uma série de materiais extras. Uma dessas funções bônus foi o chamado Trivia Track, um modo especial em que durante a exibição aparecem notas de texto na tela. Fatos interessantes, detalhes raros, esclarecimentos de comentários relacionados às filmagens, personagens e cenas. E aqui está o mais curioso. Nesse próprio Trivia Track existe essa dica: a arma MAC, 10 deixada na mesa da cozinha no apartamento de Butch, é a arma de Marcellus Wallace. O que isso significa para nós? E isso significa que a versão de que Marcellus estava no apartamento de Butch naquele dia não é apenas uma teoria, mas um fato confirmado. Lembro que estamos falando da edição oficial de colecionador do filme. Nada de produção amadora de fãs. Então, o que isso significa? Vincent Vega não deixou sua arma, e mais ainda, essa arma nem era dele. A MAC 10 que Butch encontrou na cozinha pertencia a Marcellus Wallace. Foi ele quem a deixou na mesa quando saiu do apartamento. Você pode argumentar, tudo bem, a arma é do Marcellus, mas o Vincent ficou no apartamento. Por que ele não tirou ela da mesa? Por que não escondeu? Aqui começa a parte interessante. Vamos brincar de Sherlock Holmes. Posso acender meu cachimbo? Lembram que eu disse que depois da morte do Vincent tudo é mostrado quase em tempo real? Isso é importante. Butch limpa a arma, sai de casa, entra no carro, dirige até o cruzamento e de repente encontra Marcellus, que está segurando 2 copos de café. Para tudo isso bem, no máximo uns 5 minutos. Se Butch chegou a esse lugar em cerca de 5 minutos, então, consequentemente, Marcellus também levou aproximadamente o mesmo tempo para chegar ao local onde comprou o café. Considerando que comprar o café provavelmente levou apenas alguns minutos. Acontece o seguinte: Marcellus saiu do apartamento do Butch quase no mesmo momento em que o próprio Butch chegou lá. É um milagre que eles não tenham se esbarrado. Agora preste atenção.
Vincent sai do banheiro literalmente 1 minuto depois que Butch chega, e todos nós sabemos que o Vincent tem o hábito de ficar muito tempo no banheiro, e ele não carrega um livro à toa. Se juntarmos tudo isso, chegamos ao seguinte: Marcelo saiu para pegar café literalmente antes da chegada do Butch, e o Vincent saiu do banheiro 1 minuto depois que o Butch entrou. O Vincent costuma ficar muito tempo no banheiro, então, provavelmente, ele já estava no banheiro quando o Marcelo saiu do apartamento. Isso significa que ele não poderia ter visto que o Marcellus deixou a arma dele, do Marcellus, na mesa, muito menos ter tido tempo de guardá-la. Ele nem sabia que a MAC-10 estava à mostra. Tudo o que ele sabia era: ele e o chefe estavam no apartamento do Butch, ele foi ao banheiro, o chefe saiu para pegar café. Vincent morre não por causa de sua negligência com a arma, mas por causa do erro do próprio chefe. Então, de quem é a culpa maior? Vincent foi ao banheiro enquanto o chefe ainda estava no apartamento, ou Marcellus, que foi buscar café, deixando a arma na mesa e Vincent no banheiro? Então, o que acabou com Vincent não foi o descuido com a arma, foi o hábito dele de ignorar avisos. O universo sussurrava: você teve sorte de novo. Quando as balas passam raspando, quando você aperta o gatilho sem querer dentro do carro, quando o seu chefe confia a esposa dele a você e no final ela quase vai parar do outro lado. Tudo isso são sinais, dicas que você pode ignorar ou pode parar e dizer para si mesmo: acho que está na hora de parar. Jules fez isso, mas Vincent não. Se você quer continuar cego, então ande com um guia. Mas eu enxerguei a porra da verdade. Ele simplesmente continuou seguindo o fluxo até que outro acaso acabou sendo fatal. Ir ao banheiro é só um detalhe do cenário. Na verdade, o que acabou com Vincent foi sua teimosa recusa em mudar. Se ainda acha que Vincent Vega é o pior matador do cinema, talvez só tenha perdido meu primeiro vídeo sobre ele, e isso foi um erro. Lá atuo como advogado dele e analiso a fundo todos os episódios pelos quais é criticado, como o tiroteio no carro e questões de armas. E por que mesmo nesses erros as coisas não são tão óbvias assim? Se é sua primeira vez aqui, recomendo que confira. No mínimo, terá assunto para comentar. No máximo, pode ver Vincent Vega de outro jeito. Aliás, eu já lancei uma análise sobre Jules também, e agora estou pensando em talvez seguir em frente. Por exemplo, analisar o Butch Coolidge ou a Mia Wallace. Se gostarem da ideia, avisem. Qualquer tipo de atividade já ajuda. Deixe um comentário, curta o vídeo, envie para um amigo. Aliás, os links para as análises de Pulp Fiction e outras análises dos filmes do Tarantino devem aparecer agora na sua tela. Também vou colocá-los na descrição